Você sabia que atuar leva os atores a limites cada vez mais extremos? Algumas cenas acabam exigindo tudo deles, inclusive que arrisquem a própria vida para que aquela cena saia perfeita na edição final. Kate Winslet, por exemplo, passou por momentos traumáticos ao gravar Titanic. Que o filme é um sucesso, isso já é certo, mas o que você talvez não saiba é que suas cenas eram tão difíceis que Kate teve hipotermia e correu risco de vida enquanto gravava a cena em que ela e Jack saem do navio. A equipe passou cerca de 6 meses gravando em estúdios no México em uma água tão fria que ela acabou doente. Ela até mesmo se afogou na gravação do naufrágio, porque o casaco que usava ficou preso. E se não bastasse, a atriz ainda teve lesões sérias. Abre aspas. Eu lasquei um pequeno osso no meu cotovelo, e em um ponto eu tive hematomas profundos em todos os meus braços. Fecha aspas. Só que o mais surpreendente foi o envenenamento de toda a equipe enquanto gravava as cenas na atualidade. Aparentemente, dezenas de pessoas, incluindo o próprio James Cameron, diretor do filme, receberam sopa de mariscos misturada com a droga PCP, também conhecida como pó de anjo. Com isso, estava criado o caos. Até hoje, ninguém sabe quem envenenou a sopa, mas a memória com certeza vai continuar com quem estava no estúdio no dia. Quase todo mundo que já viu Senhor dos Anéis As Duas Torres deve lembrar da cena do Aragorn, em que ele aparece boiando no rio, pois saiba que ela é mais macabra do que você poderia esperar. A franquia do Senhor dos Anéis já havia registrado diversos problemas em sua trágica gravação, com os atores sofrendo escoriações, quebrando ossos e até pegando doenças. No entanto, o Viggo Mortensen, o Aragorn, foi mais longe ao passar por suas situações chocantes. A primeira e mais conhecida é aquela da fogueira de orques mortos, em que Aragorn chuta um elmo no chão e grita de frustração. A cena é bem impactante, mas a realidade consegue ser ainda mais, porque Viggo acaba quebrando o dedo do pé ali, e aquele era o seu grito de dor de verdade. Isso mesmo, a cena que você vê no filme é a gravação real em que ele se machuca. E pior, ele ainda continuou, não avisou ninguém até o fim do dia, e se mantendo com o dedo quebrado. A segunda situação foi a que aparece boiando. Viggo é reconhecido por estar no personagem mesmo fora do set, topando qualquer coisa para entregar uma boa interpretação. E foi com esse espírito que ele entrou na água com uma roupa pesada demais. O resultado foi que o ator se afogou e quase morreu nas gravações. Já pensou se ele de fato não tivesse se salvo? Sylvester Stallone é um daqueles atores clássicos que todo mundo adora e que sempre tem personagens fortes para os seus filmes de ação. Mas não são só os personagens que precisam ser fortes não. Ele também tem que ser para aguentar todos os riscos que correm no set. Um dos grandes exemplos aconteceu nas gravações do Rocky 4, em que ele pede para o seu colega para que ele aplique um forte uppercut. No entanto, ninguém esperava que fosse tão forte a ponto de levar o ator para o hospital com o coração inchado. Você não ouviu errado. O coração de Sylvester inchou com um machucado. Felizmente, ele se recuperou e pôde gravar dezenas de outros filmes. Mas depois disso, ninguém pode falar que ele não se entrega para o papel. Outra que também fez isso foi Margaret Hamilton, que interpretou a bruxa malvada do Oeste em O Mágico de Oz de 1939. O próprio set de gravações tem várias situações bem polêmicas, que merecem um vídeo, mas o acidente de Margaret foi com toda certeza um dos mais traumáticos. Em determinado momento do longa, a bruxa malvada do Oeste desaparece em um flash de fumaça verde, e em seguida, um tornado de fumaça vermelha aparece para revelar a chegada da fada Glinda. Para criar isso, os técnicos de efeitos especiais usaram pó de magnésio, além de outros produtos químicos altamente inflamáveis. Durante uma tomada, o pó explodiu e a saia de Hamilton pegou fogo. Mesmo que ela tenha saído rapidamente, o fogo causou queimaduras de 2º e 3º graus em seu rosto e mãos. Hamilton foi hospitalizada por várias semanas e precisou usar um curativo facial por meses. Isso enquanto as gravações eram pausadas por cerca de 6
6 meses até sua recuperação total, mas isso não diminuiu nem um pouco sua animação pro set. Quem realmente adora gravar cenas de ação sem a ajuda de dublês é Tom Cruise. Bastante conhecido por se arriscar nas gravações de seus filmes de ação, ele vai longe, do fundo do mar aos prédios, carregando uma série de histórias bizarras do set. Uma das maiores aconteceu durante as filmagens do filme No Limite do Amanhã, em 2013. Em uma das suas cenas em motos em alta velocidade, Cruise acabou perdendo o controle e colidindo com uma parede de forma tão forte que quebrou a proteção de segurança do set. Tom ficou temporariamente inconsciente, mas felizmente a equipe de produção do filme estava preparada para emergências e rapidamente chamou uma ambulância para levá-lo ao hospital, em que descobriu que os ferimentos não eram tão graves, mesmo que pudesse tê-lo matado. Se valeu a pena a gente não sabe, mas que o filme é bom, isso é. Um dos grandes queridinhos de Hollywood também passou por momentos de puro horror no set, em uma das franquias mais aclamadas de todos os tempos, De Volta para o Futuro. O terceiro filme traz um roteiro completamente novo e cenas geniais de Velho Oeste que conseguem levar o filme para outro nível. E a quase morte de Michael J. Fox também consegue fazer isso. O ator estava montado em um cavalo enquanto gravava uma das cenas de lutas do filme, quando o animal se assustou e começou a galopar descontroladamente. Michael, que não tinha experiência em montaria, perdeu o equilíbrio e foi arrastado por alguns metros com o pé preso no estribo da sela. O acidente foi grave e ele sofreu uma lesão na coluna vertebral que exigiu várias cirurgias para que ele se recuperasse totalmente. Com isso, as filmagens do filme foram interrompidas por semanas e ele precisou usar muletas. Mesmo assim, voltou pro set e finalizou o filme, que foi lançado em 1990. Eu não sei você, mas eu ia preferir voltar no tempo do que continuar isso. A Paixão de Cristo foi um verdadeiro sucesso, garantindo prêmios pro diretor e elogio pra todo o elenco, que arrasou nas interpretações e marcou gerações. Mas talvez alguns dos momentos mais marcantes tenham sido os bastidores desastrosos. Quem mais foi afetado certamente foi Jim Caviezel, que sofreu um acidente no set que o deixou seriamente ferido. Quando estavam filmando a flagelação, Jim insistiu que os chicotes o estavam machucando além do possível. A mudança para chicotes mais leves parecia uma boa ideia, até que a ponta acertou o ombro dele com tanta força que cortou sua pele e causou uma laceração profunda. Caviezel foi levado às pressas para o hospital e recebeu vários pontos na ferida. O machucado demorou semanas para cicatrizar e deixou uma marca permanente em seu ombro. E para piorar, Jim ainda foi atingido por um raio durante as gravações e precisou ficar mais um tempo em repouso. Que azarado. Mas e quando o problema é que um equipamento não funcionou como deveria? Isla Fisher passou por isso durante as gravações de Truque de Mestre em 2012. Um verdadeiro sucesso de bilheteria, o filme conquistou fãs em todo o mundo e recebeu outras 2 continuações, bem como elogios dos críticos. Já nos bastidores, o caos parecia ter se instalado e uma das cenas mais difíceis aconteceu da pior forma possível, quase levando a atriz à morte. Enquanto gravava a cena do tanque de água em que é amarrada com correntes e algemas, Fisher não conseguiu se libertar a tempo e acabou presa nas correntes, começando a se afogar. Aqui a equipe foi rápida e libertou ela do tanque o quanto antes. Por fim, ela ficou em um hospital e ganhou alguns hematomas que até hoje a fazem lembrar desse momento. Que susto que deve ter sido. Parece que os sets de gravações são ainda mais perigosos do que a gente espera. E qualquer coisa pode se tornar pior. Um exemplo é o pequeno corte que Tom Hanks sofreu nos bastidores de O Náufrago, de 2000. Para interpretar o papel de Chuck Noland, Hanks precisou passar por uma transformação física significativa, perdendo cerca de 23 quilos e deixando a barba crescer. Ele também filmou grande parte do filme sozinho, tendo como amigo uma bola de vôlei. Então sofrer arranhões era o menos preocupante desse lugar. Só que se tornou um verdadeiro desafio quando infeccionou, e acabou fazendo com que o ator ficasse internado por 3 dias inteiros para tratar.
Com toda certeza uma surpresa bem inesperada. Um dos atores mais amados do cinema, Jack Chan, é reconhecido por histórias sinistras, com acidentes nos sets de filmagens. Por vezes o ator se diverte falando disso, mas quem realmente tá nos bastidores provavelmente não se lembra desses momentos com tanta leveza. Como o acidente no set de Armor of God. Chan tava pulando de uma parede para um galho de árvore usando um cabo de aço, quando esse se soltou e o derrubou de mais de 6 metros, batendo com a cabeça em uma rocha. O ator ficou inconsciente e teve que ser levado às pressas para o hospital. Ele sofreu uma fratura no crânio e hemorragia cerebral, o que o deixou entre a vida e a morte. Ainda teve que passar por uma cirurgia de emergência para remover um pedaço de seu crânio para aliviar a pressão no cérebro. Depois de vários dias em coma, sua recuperação foi lenta e difícil, com uma cirurgia plástica para reconstruir parte do crânio, além de um período de fisioterapia para recuperar a mobilidade. De longe, o mais grave acidente dessa lista. E aí, conhece mais algum caso desse tipo? Conta pra gente nos comentários. Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada.